Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é aquele dia que nós falamos de um assunto muito importante para a nossa sociedade, um assunto de extrema relevância, que é justamente sobre o autismo. Queremos levar conhecimento, queremos dar suporte e apoio para tantas pessoas que necessitam. Teremos também informação, curiosidades e muito mais. Roda a vinheta, minha gente! Sejam todos bem-vindos, você de Curitiba, região metropolitana, que nos acompanha pelo canal 16. Olá, Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. Olinda, Recife, nos acompanhando pelo canal 47. Mas eu também quero acolher você que nos acompanha pelos canais digitais, pela Sky TV, pela plataforma de stream, enfim, por todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Mais de 2 milhões de pessoas têm autismo no nosso Brasil. Pessoas autistas também exercem a parentabilidade, enfrentando desafios únicos, muita resiliência. Nós precisamos dar apoio, nós precisamos dar suporte a tantas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Apesar das dificuldades, muitas desenvolvem estratégias, uma forma de lidar, de superar essas suas dificuldades. E hoje nós vamos conhecer a Camila Arantes, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mãe autista e também mãe solo de 3 filhos autistas. Nós vamos agora direto para Mauá, São Paulo, conversar com a Camila Arantes. Olá, Camila, seja bem-vinda ao nosso programa Hora Boa. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Camila. Camila, como que foi, antes da gente entrar aqui no assunto dos seus filhos, mas como que foi você se descobrir também que trazia aí, no caso, o espectro, o autismo? Bem, eu falo que todo autista, ele sabe que ele é diferente e pode até não saber que está dentro do espectro, mas sabe que tem algo, né? Então, antes do diagnóstico dos meus filhos, eu estudava bastante sobre o autismo por conta de diversos prejuízos que eu tinha. E aí eu comecei a estudar, então, quando eu tive o meu diagnóstico, meio que eu já sabia, né? E, na verdade, o primeiro diagnóstico foi do meu filho, eu já sabia que eu era autista, só precisava fazer as avaliações para ter certeza, passar. Então, foi algo, eu não digo esclarecedor, mas libertador, porque aí você dá um nome, né, para toda aquela situação que você viveu a vida inteira. Quantos anos tem que você descobriu que você trazia também consigo, que você também tinha um autismo? Eu tive a minha primeira avaliação de autismo entre 2021 e 2022, foi início de 2022 que foi concluído. Eu tinha 35 anos na época. Ah, tá. E você tem 3 filhos que também têm um autismo, né? A Duda, de 15 anos, o Daniel, de 9 anos, e o Danilo, de 5 anos, isso? Isso. E como que foi? Você foi descobrindo o diagnóstico, né? Eles foram sendo diagnosticados. Quem que você descobriu primeiro? O Daniel, que é o meu filho do meio, hoje ele tem 9, desde a primeira infância, eu percebia, né, isso ele mesmo, eu percebia, assim, as crises, né, dele eram diferentes. Não era um choro tranquilo, ele ficava muito nervoso, muito irritado. E ele andava, né, na ponta dos pés, tinha interesses muito específicos. E dos 2 anos para os 3 anos ele começou a regredir em algumas coisas. Então, ele comia de tudo e depois ele começou a ter uma seletividade alimentar severa. Uhum. E dificuldade de estar em público, de ter contato com outras pessoas. Então, foi uma junção de informações. Aí foi onde eu levei ele. Quando eu levei ele para pedir avaliação com o neuropediatra, já na sala do neuropediatra, eu com todas as informações que eu já tinha juntado, ele já falou, não, realmente o Daniel está dentro do espectro.
O que é preciso agora é fazer uma avaliação, passar para uma equipe multidisciplinar para fazer toda a verificação, se ele está só dentro do espectro autista, se tem outras comorbidades, porque a criança, quando a criança está dentro do espectro, mas ela verbaliza, né, ela é oralizada, normalmente alguns médicos ainda tendem a falar, mas será? Vamos ver. Mas ele é verbal, sempre foi verbal, mas tinha muitas características dentro do espectro, né? Então tinham prejuízos significativos. E aí foi com essas informações que a partir daí ele passou pela avaliação e teve o diagnóstico. Após o diagnóstico dele, e aí sim veio a minha primeira avaliação, que deu, né, que ele estava dentro ele estava dentro do espectro, com outras comorbidades. Aí depois veio Danilo, que na época tinha 2 para 3 anos, que aí foi diagnosticado com o espectro também outras comorbidades, e por último foi a Duda. Qual que é o nível de suporte de todos vocês, né? Nível 1, nível 2? Então, o que acontece? O nível, ele na verdade, ele não é estático, né? Você pode estar dentro do nível 1, É mais você uma pode... forma de dar um suporte, né? Isso, porque, por exemplo, depois eu descobri, fazendo, né, terapia, que durante a gravidez dos 3, eu provavelmente regredi, né, do meu nível 1 para o nível 2. Sim. Então, dependendo das situações de crise, você pode regredir. O Daniel e o Danilo, eles estão dentro do nível 2 de suporte, Sim. né, ambos, com outras comorbidades. E eu e a Maria Eduarda dentro do nível 1 de suporte. Porém, há a possibilidade de ter essa regressão dependendo, né? Ou mesmo uma pessoa que está dentro do suporte 2 ou 3 ir para o suporte de nível 1, né? Então depende muito da situação, da evolução também, né, do trabalho. Camila, como que é o dia a dia, né? Como que você faz para conseguir dar conta? Eu tenho um filho que também tem autismo, né? O nível de suporte 1, então ele tem ali as terapias ao longo da semana. E como que vocês fazem ali, né? Porque são 3, eles vão para a terapia juntos, são dias separados? Como que é essa correria, o dia a dia de vocês? Quando eu tive o diagnóstico do Daniel, que foi ali meio que começou a baixar um pouco a pandemia, né? As coisas começaram a fluir. Só que eu tinha saído do emprego na época da pandemia, né? Então eu falei, vou correr atrás para ver, né, o diagnóstico, ver como que ele tá, se a gente descobre algo. E quando eu tive o diagnóstico dele, o médico já falou, você não vai voltar a trabalhar. Eu falei, como não? Ele falou, não, você vai ter que ir atrás de terapia, é muito tempo. Eu falei, imagina, eu não fazia ideia de como era a situação. E aí, realmente, é muito tempo, né? Eu falo que são... Agora que a gente... Tudo aqui... Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, os convênios, eles têm uma dificuldade maior de liberar. Antes as clínicas atendiam todas, agora são clínicas específicas de cada convênio, então tá aquela coisa, né? Eu tô trocando de terapia, a gente está num momento mais aguardando a liberação, mas quando tá todo mundo fazendo terapia, é muita correria, porque um estuda de manhã, o outro estuda à tarde, eles têm outras atividades. Outras atividades, sim. Né? O Daniel e a Duda fazem vôlei, porque o esporte ajuda muito, tanto na parte de socialização quanto de mobilidade. E Danilo na pré-escola. Então é muita correria. Muita correria mesmo. Tanto é que eu ia fazer... falei assim, vou, né, para a sala, lá para a sala com computador. E aí eu tava colocando o Danilo para dormir, o Danilo não dormiu. Eu tô aqui com o celular na mão. Aí tem um aqui deitado do lado, eu tô aqui, ó, quietinho. Aí o outro tá com a Duda. Ô, Camila, Então sempre... deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como mãe, 3 filhos e todos vocês dentro do espectro, né? Qual a estratégia que você utiliza, né, para lidar com a sobrecarga sensorial, mas também a sobrecarga emocional, ainda dar conta de cuidar de si mesmo e cuidar de 3 filhos? Rotina. Rotina. A pessoa dentro do espectro, por a gente ter uma dificuldade grande de lidar com a rigidez cognitiva,
Nós temos uma dificuldade muito grande com mudanças de planos, né? Mudanças no geral. A gente tem uma dificuldade maior de aceitar. Então, eu preciso de rotina. Então, eu tenho mais ou menos os horários de fazê-los dormir. Nós temos o horário, qual o horário que eu acordo, o horário de planejamento do dia. Porque o que fugir um pouquinho daí, dá pra gente contornar. Agora, se a gente não tiver nenhum planejamento e não tiver uma rotina, todos vão estar sujeitos a muitas surpresas. E as surpresas, elas desencadeiam as crises. Então, tudo que não é previsível para o autista, deixa ele de imediato em crise. Não que seja assim, ele fica desregulado, né? Ele fica desregulado. Isso, né? Não vai, teve uma coisa diferente e eu vou surtar. Não, não é isso. Mas aquilo ali já gera uma crise, já gera uma ansiedade maior. Então, precisa ter previsibilidade. Eu brinco que eu acordo e eu falo com eles, né? Tá. Hoje a Duda tem vôlei, Duda? Tem. Tem que levar sua mochila? Tem. Duda, você vai voltar para almoçar? Não, hoje tem. Daniel, hoje você tem vôlei. Eu vou te buscar na escola, depois a gente leva o Danilo e depois a gente vai para o vôlei. Eu tenho que repassar. E normalmente faço isso na semana e pela manhã. Porque é a forma que eu tenho de lidar melhor com a sobrecarga. E quando acontece, por exemplo, de ter ali dentro algum dos 4, um excesso ou um problema maior emocional, a gente consegue dar conta. Por exemplo, eu tenho comidas de conforto de cada um, ou uma série, um filme que vai ajudar a regular. Então, a gente tem essas estratégias. Bacana, Camila. Camila, muito obrigado por conversar conosco. Com certeza, muitas mães que estão agora nos assistindo estão se inspirando na sua vida, no seu cuidado e no apoio com os seus filhos. Muito obrigado, viu? Obrigada. Gente, olha que maravilha, né, gente? A gente sabe que não é fácil, não é um mar de rosas, mas uma mãe solo, cuida de 3 filhos e todos eles estão dentro do espectro do autismo. Então, ela cria estratégia. A estratégia é o quê? É rotina, né? E o que foge demais da rotina, como ela dizia ali, os filhos ficam desregulados. Eu sei bem o que é isso, porque eu também tenho um filho dentro do espectro autismo. Mas, gente, nós agora temos um recado muito especial aqui para você, tá? Preste atenção, porque o tempo vai passando, algumas vitaminas do nosso corpo vão sumindo e nós precisamos fazer uma suplementação e de forma com muita qualidade. Por isso, a Poliana tem um recadinho especial para você, Dona Maria São José. Olá, Poliana. Mês das Mães, aquele famoso ditado, na volta a gente compra. Característico nosso das mães, na verdade. Quero chamar a sua atenção porque o nosso mês iniciou e eu quero que você não use essa desculpa para cuidar de você mesma, tá? Cuida da casa, dos filhos, do marido, às vezes tem que trabalhar, família e tudo isso é puxado. Só a gente sabe quão cansada nós ficamos quando a gente trabalha demais, né? Demais, muito tempo ali no pesado, na casa. Tudo isso faz com que, conforme o tempo vai passando, a gente vai se sentindo meio esgotada. Às vezes o cansaço não é só físico, mas é também mental. Eu quero trazer para você, te apresentar, pedir licença para colocar aí dentro dessa casa um verdadeiro aliado. 100% natural, não existe contraindicação. É uma nutrição natural que todos nós precisamos, mas em especial nós mulheres. A gente sente que conforme os anos vão passando, os hormônios se regulam. Nosso sono, que era bom, dormíamos 7, 8 horas de sono, quando a gente vira mãe já não consegue mais. E quando chega a menopausa, então, Dona Maria, a menopausa é uma verdadeira avalanche de sensação. Desregula sono, questão hormonal, a gente fica mais irritada, crise de ansiedade, Poliana do céu, nunca tive, agora estou tendo. Como é que você faz? Você precisa dar aquele passo certo, que você não se arrepende, que é se cuidar, cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, para que você tenha qualidade de vida, quando o assunto é ter tempo com seus filhos, com seus netos, com seu esposo, estar com energia e disposição, é tudo isso que o magnésio faz. Para você que não sabe, ele tem mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Regula nosso sono, diminui o estresse, que é um verdadeiro veneno. Você está sofrendo com inchaço? Aquela sensação de peso, formigamento nas pernas, vai embora. Você vai começar a perceber logo nos primeiros dias que ele vai fazer você ir mais vezes ao banheiro, o que para nós mulheres é maravilhoso. Ele ajuda a gente a desinchar e é um poderoso anti-inflamatório.
vai desinflamar o seu corpo, destravar, liberar todo o teu organismo aí para você ter mais saúde e qualidade de vida. Vou te convidar a ligar a partir de agora no 0800 591 8773. Liga agora para o telefone que está na tela e eu vou liberar para você que está acompanhando a gente nesse momento 2 potes. Vão 2 meses do nosso seca-barriga de presentes. Tem que falar que está acompanhando aqui a programação da Evangelizar. Liga lá que você começa a pagar só daqui 1 mês e meio, Dona Maria. Só depois de usar, é no boleto, na confiança, sem nenhum real de entrada, tudo isso com desconto especial. É ligar e aproveitar. Mas eu preciso fazer um intervalo, minha gente. Já estamos de volta. Fique conosco. Já estamos de volta com o programa Hora Boa. Olha, eu quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e você pode rever todos os programas da nossa TV. E agora, para você ficar bem informado, a nossa equipe de jornalismo preparou aí o boletim de notícias. Vamos acompanhar. Boa tarde, William. Famílias do Distrito Federal que perderam suas casas por desastres naturais ou incêndios poderão receber R$15 mil para ajudar na reconstrução. A Câmara Legislativa aprovou a criação do Programa Material de Construção e o projeto segue agora para a sanção do governo estadual. O valor deve ser usado exclusivamente na compra de materiais básicos em comércios autorizados. O benefício será pago uma única vez a famílias com renda de até 5 salários mínimos e que morem no Distrito Federal há pelo menos 5 anos. A medida também busca movimentar a economia local. Os pesquisadores da Universidade de Washington identificaram um tipo de célula imunológica que pode ajudar a prevenir alergias alimentares. Chamadas de células dendríticas Hor-Gama-T positivo, elas atuam no intestino e ajudam o corpo a reconhecer alimentos como substâncias inofensivas. Em teste com camundongos, a ausência dessas células provocou reações alérgicas, enquanto a sua presença evitou os sintomas. A descoberta pode abrir caminho para terapias que evitem a resposta alérgica antes mesmo que ela comece, o que é algo inédito. Hoje, o único tratamento é evitar os alimentos ou usar medicamentos de emergência após a reação já ter sido iniciada. Eu volto com você, William. Pronto, agora você já está informado, notícias boas, notícias de qualidade com a nossa equipe de jornalismo. Mas deixa eu propor agora um desafio para você. Vamos tentar ficar em silêncio? Vamos lá? Em silêncio? Pode até tirar a trilha aí, vamos fazer silêncio. É fácil fazer silêncio? Não é fácil. Sabe por quê? Sabe por que é difícil? Sabe por que é tão complicado? Porque o silêncio é essencial para a reflexão e o autoconhecimento, permitindo ouvir a si mesmo, ouvir aquela voz interior. Vamos acompanhar esse VT. Repleto de ruídos, o silêncio já é considerado artigo de luxo. Não é fácil notar o nada, o vazio, a ausência de sons. Mas você sabia que praticar a quietude pode causar um efeito muito benéfico para a sua saúde? Todos os anos, em 7 de maio, é comemorado o Dia do Silêncio. Essa data foi criada com a intenção de conscientizar as pessoas sobre os males que a poluição sonora provoca e também para reforçar que o ato de silenciar pode ajudar a reduzir o estresse no cérebro. De acordo com pesquisadores, ficar em silêncio leva ao crescimento de novas células cerebrais no hipocampo, o que melhora o aprendizado e a memória. Além disso, ajuda a reduzir o estresse não só de forma psicológica, mas também diminuindo a liberação do cortisol. Dar uma trégua por alguns minutos já pode ser um grande aliado para o turbilhão de pensamentos que invadem a nossa mente. São várias as atividades que podemos incluir na nossa rotina para exercitá-lo, como, por exemplo, a meditação, a oração, a reflexão e a gratidão. Como diria o médico alemão que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1905, Robert Koch, um dia a humanidade terá que lutar contra a poluição sonora, assim como luta contra a cólera e a peste.
O silêncio é uma grande ferramenta para que a gente possa viver em paz e consiga transitar com leveza pelo mundo. Não esqueça de praticá-lo. Te encontro no próximo vídeo. Até! Que nesse silêncio você possa encontrar a si mesmo e ouvir também a voz de Deus. E quero lembrar você que está assistindo a TV Evangelizar, que de segunda a sábado, nós temos o que aqui na TV Evangelizar? 10 horas da noite, o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. É aquele momento de você fazer a leitura orante da palavra, mergulhar, crescer no conhecimento das coisas de Deus e ainda ter um direcionamento espiritual com o Padre Reginaldo Manzotti. Então, de segunda a sábado, 10 horas da noite, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas agora nós vamos acompanhar o VT Tá em Alta. Vamos ver, vamos acompanhar aquilo que está bombando no nosso Brasil. Roda o VT. Chá de bebê, fralda no ombro, tudo isso sem um bebê de verdade. Essa é a nova tendência entre muitas mulheres que estão adotando bonecas reborn como filhos, com a aparência quase idêntica de um bebê de verdade. As bonecas reborn são produzidas com silicone ou vinil e chegam a pesar o mesmo que um recém-nascido. Além de um mero passatempo para muitas mulheres, os bebês reborn são uma forma de preencher vazios emocionais. Podem servir como companhia, ajudar no luto por um filho perdido ou simplesmente oferecer acolhimento no mundo cada vez mais solitário. O desafio do balde de gelo, que viralizou em 2014 para conscientizar sobre a esclerose lateral amiotrófica, está de volta com um novo propósito: a saúde mental. A proposta é simples: jogar um balde de água com gelo sobre si mesmo, gravar um vídeo, usar a hashtag oficial e desafiar 3 amigos. Quem for desafiado deve fazer o desafio ou doar para a causa, ou ambos. A campanha arrecadou mais de $342 mil americanos para organizações que promovem a saúde mental entre jovens e previnem o suicídio. Em 2060, a idade mínima para se aposentar no Brasil pode ser de 78 anos. Caso as regras da Previdência não mudem, hoje, os homens se aposentam aos 65 e as mulheres aos 62. Isso pode acontecer devido ao envelhecimento da população e à baixa adesão ao INSS. Hoje, apenas 56,4% da população economicamente ativa contribui para o sistema. Se nada mudar, o impacto pode ser grande no futuro. E antes de encerrar o nosso programa, depois desse VT, eu quero pedir a você que ainda não faz parte da família Evangelizar, ligar de forma gratuita agora para o nosso 0800. 0800 410 6060. Você, através desse telefone, vai entrar para a família Evangelizar é Preciso. Você vai ajudar mais de 10 mil crianças, várias instituições a receber ajuda. Veja, você nos ajuda a ajudar tantas pessoas. Você vai receber o Jornal do Evangelizador, dependendo da parte do país que você mora, você vai receber de 20 a 40 dias. E dentro desse jornal vai um boleto. E nesse boleto, de forma livre e espontânea, você vai contribuir com qualquer valor. Em nome do Padre Reginaldo Manzotti, quero agradecer a você que já está ligando, você que está entrando para a família Evangelizar nesse mês de maio. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui, mas quinta-feira nós estaremos de volta. Tchau, meu povo!